Vamos nos colocar diante de Deus, prostrar o nosso rosto, fechar os nossos olhos e vamos buscar a presença do Espírito Santo dentro de nós. Ó Espírito Santo de Deus, nós queremos nesse momento abrir o nosso coração para que Tu entre dentro dele e faça aqui no nosso corpo a Tua morada. A Tua Escritura diz que nós seremos santuários do Espírito Santo, templos do Espírito Santo. Por isso nós queremos abrir todo o nosso coração, para que Tu habites aqui conosco, bem pertinho de nós, para cumprires dentro de nós a Tua promessa, de nos ensinares todas as coisas, nos iluminares em todos os momentos da nossa vida, nos trazer luz, sabedoria, nos trazer entendimento, nos trazer inteligência, em todos os momentos da nossa vida. Senhor, nós precisamos na luta do dia a dia, de muita luz, Senhor, de muita compreensão, de muita inteligência, de muita sabedoria, Senhor, para a gente compreender todas as ciladas que o demônio coloca em nossa vida, e para que nós possamos derrubar uma a uma, e vencer, Senhor, todas elas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga glória a Deus, amém. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos aqui agora em Teu nome. Vem cumprir a Tua promessa, vem estar conosco. Sintamos agora a presença do Senhor Jesus aqui agora conosco, presença real, efetiva, de corpo, alma, sangue, divindade aqui conosco, junto a nós, atendendo ao nosso chamado, atendendo ao nosso pedido, atendendo a nossa fé, a nossa crença. O Senhor Jesus, que todo dia nos afaga com a sua presença e nos acompanha o dia inteirinho, a todo instante, a todo momento. Aproveitemos este momento para confessarmos a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos os nossos pecados por pensamentos, palavras, obras e omissões. Nós Te pedimos perdão por eles. Nos perdoa, Senhor Jesus, por tudo que fizemos de errado, e entra em nosso coração e verifica, Senhor, se há mais alguma coisa que lá esteja que Te desagrada, e arranca, Senhor Jesus, de nós, para que nós possamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós nos declaramos arrependidos pelo que fizemos e agradecemos o Teu perdão, e declaramos que Tu és para nós o único Senhor, o único Deus, o único Redentor, o único Salvador, e nós entregamos a Ti a nossa vida, e Te reconhecemos como Filho de Deus, e assim nos tornamos filhos do Pai, irmãos de Ti, herdeiros da promessa. Olha como é grandioso o pensamento de Deus a nosso respeito. Aquele que reconhece o Senhor Jesus como seu Filho, faz com que nós nos tornemos também filhos de Deus, e como filhos de Deus nós somos herdeiros da promessa, e se nós tivermos fé, se nós crermos nisso, nós vamos ter uma vida completamente diferente daquela que passamos até agora. Aqueles que creem digam amém, glória a Deus. Hoje pela manhã, ao verificar os jornais, eu passei assim rapidamente por alguns e tirei aqui algumas coisas interessantes para nós meditarmos aqui. No Diário do Grande ABC, esse diário que é colocado aí no ABC em redor de São Paulo, nós temos essa manchete aqui: a cada dia há 2 casos de violência em crianças. A cada dia, no Grande ABC, nós temos violências contra crianças. Crianças são violentadas pelos seus pais, pelos seus tios, pelos seus padrastos. Crianças são violentadas até por professores, e olha a manchete: a cada dia 2 crianças são violentadas no Grande ABC. E aí a gente vai mais um pouquinho, e encontramos aqui uma outra manchete. Esse aqui já é no Estadão. Deixa eu ver qual é o jornal. Estadão, Estado de São Paulo. Olha aqui: menino é espancado até a morte pelo pai. Menino é espancado até a morte pelo pai. Então o pai pega uma criança, espanca a criança, até que ela venha a falecer, até que ela venha a morrer. Olha só a situação que está. Aí, vamos mais para frente um pouquinho, no outro jornal, este aqui é o Estado de São Paulo ainda.
nós vamos encontrar essas manchetes aqui. Em menos de um mês, Estados Unidos aprova a segunda droga contra a obesidade. E vê o perfil do amigo que está colocado aqui, o perfil dele, né? O perfil dele. Olha só o tamanho do corpanzil, né, do homem, e que agora está procurando remédio para tirar isso aí tudo, né? Como se não bastasse essa manchete de cima, nós temos outra aqui, ó. Gripe suína mata 159 pessoas neste ano no país. A gripe suína pegou no Brasil e está cada vez mais crescendo e já matou 159 pessoas. E ontem a gente viu a recomendação de que se evite os abraços, se evite os apertos de mão, se evite a permanência muito tempo num lugar sem ventilação pelas pessoas. E aqui nós temos uma outra manchete: deformidade na cabeça de bebês é corrigida com capacete. Então estão nascendo bebês com cabeças deformadas, São todas notícias que nós tiramos nos jornais de hoje. Aqui, aí vamos ver, para a gente comentar a última notícia: homem atira na ex-mulher em fórum, mata o advogado e é morto. Em São José dos Campos, havia uma desavença entre o casal, né? E era audiência no fórum. E o advogado, coitado, vai levar a sua cliente lá no fórum para poder fazer audiência de separação de corpos. Esse homem já estava proibido de se aproximar da mulher. Olha só a determinação, tinha de ficar ao menos 300 metros longe da mulher, ou seja, aonde um tiro não alcançasse, né? Mas ele foi ao fórum, ele foi chamado para audiência, e lá nesse fórum, ele atira na mulher, mata o advogado, e quando ele vai correr, ele é morto pela polícia. Vamos analisar a desgraça que existe dentro disso aqui. Primeiro, um homem que está separado de sua mulher, qualquer coisa há que não há a presença de Deus aí nisso aí. Porque se houvesse a presença de Deus, haveria uma maneira de se chegar a um acordo, uma maneira de se chegar a uma fórmula, né? Aí, vai lá e mata o advogado. O que tem um advogado com isso? O advogado está fazendo o seu trabalho, está fazendo a sua dedicação, não tem nada a ver com isso. Mata a mulher, atira na mulher, a mulher não morreu por sorte, ainda não se sabe se morreu, porque ela está muito mal no hospital. Deixa uma família sem pai, sem mãe, deixa uma família sem os filhos, sem nada. Quer dizer, um homem que age dessa maneira. O advogado, por sua vez, deixa uma viúva, deixa filhos, né, numa desgraça total disso aí. Aí eu comecei a meditar aqui no meu gabinete, falei, mas meu Deus, o que será que está acontecendo com isso tudo? Aí eu fui em Paulo, porque Paulo é o sabidão. Paulo é o sabidão do Evangelho. Paulo estuda o Evangelho de uma forma tão clara, de uma forma tão preciosa, que ele analisa todos os aspectos da nossa vida, da vida em comum. Em 3 epístolas que ele escreve, ele dedilha todas as circunstâncias que existem no mundo. E olha, eu achei aqui no capítulo 3, um estudo de Paulo. Todos os homens estão nas condições de pecadores. Da epístola dele aos Romanos, uma carta que ele escreveu aos Romanos. Nessa carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 3, ele diz que todos os homens estão na condição de pecadores. E ele explica aqui, ele diz assim, não há mais homem sem pecado, não há mais gente, a todas se extraviaram, fizeram-se inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Este é o quadro que Paulo mostra para a nossa coletividade de hoje. Não há paz, e não havendo paz, não há temor a Deus, não havendo temor a Deus, não há respeito a ninguém, não há nenhuma forma de convivência pacífica, e os homens vivem numa extensa guerra. E ele continua aqui explicando
por que é que isso acontece? Então ele diz que tudo isso acontece para a raça humana, porque o primeiro homem, eu sempre tive uma gana de Adão. Eu sempre achei que Adão é responsável pela minha vida, pela vida que eu tenho de levar, pela luta que eu tenho de fazer, porque Deus me criou para viver num paraíso, e para eu desfrutar desse paraíso. Mas a desobediência de Adão fez com que todos os homens fossem lançados fora desse paraíso, e todos tivessem como é que se diz, a lei de viver com o seu próprio suor, a lei de viver um fazendo uma coisa contra o outro para poder sobreviver. Então, Paulo diz que a responsabilidade do pecado, ela vem do primeiro homem, que ao desobedecer a Deus, introduziu no mundo a desobediência. Aí quando eu fico bravo com Adão, eu digo, mas espera um pouquinho, mas eu também podia evitar de desobedecer. Eu não preciso seguir Adão, eu sigo Adão porque eu tenho a natureza adâmica, eu sou descendente de Adão, tenho a natureza adâmica, ou seja, está em mim a raiz, o fruto da desobediência, porque Adão colocou isso em mim, porque o fruto vem de lá, aquela natureza adâmica. Chega num determinado momento, diz Deus, está perdido o mundo, e ele tentou por várias vezes renovar o mundo. Quando ele fez o dilúvio, ele dizimou o mundo inteirinho, tirou apenas Noé e sua família, mas Noé também era descendente de Adão. Então a natureza adâmica passou para todos nós, e o mundo está na desobediência, e este é o problema. O mundo é desobediente, nós temos um gosto pela desobediência, nós temos um gosto para saber como é que nós vamos desobedecer a lei, como nós vamos desobedecer as ordens de nosso pai, como nós vamos desobedecer as determinações da empresa. Nós temos um gosto especial pela desobediência, ou seja, pelo pecado, porque o maior pecado é o pecado da desobediência. Se nós obedecêssemos a determinação de Deus, nós não pecaríamos, e nós pecamos por quê? Porque somos desobedientes. Então a desobediência é a raiz de todo o mal que há no mundo, e o mundo está nessa situação que Paulo descreveu. Aí ele diz assim, mas será que o mundo está perdido? Será que o mundo está perdido mesmo? Será que não tem remédio? Aí ele tem um ensinamento que é maravilhoso. Ele diz assim, se pela ofensa de um homem, isso agora está no capítulo 5 de Romanos, no versículo 17, se pela ofensa de um homem sequer, que foi Adão, se pela ofensa que ele fez a Deus, reinou a morte, porque a morte só entrou no mundo quando Adão cometeu o pecado da desobediência, aí Deus introduziu a morte no mundo. Então, se por o pecado de um só homem reinou a morte, muito mais quem recebe a abundância da graça e o dom da graça, quer dizer, quem recebe o dom da graça, aí ele diz assim, se por um homem entrou no mundo o pecado, por outro homem entrou no mundo a graça. Vamos imaginar bem certinho isso aqui. Adão colocou no mundo a desobediência, Adão colocou no mundo o pecado, a morte, o erro, e por isso o mundo se desorganizou dessa maneira. Mas quando Deus viu essa desorganização, ele mandou seu filho aqui na terra, Jesus, e por este homem, Jesus, entrou no mundo a graça, o perdão, entrou no mundo a reedificação da humanidade, entrou no mundo uma nova vida, entrou no mundo uma nova maneira de viver. E aonde nós vamos encontrar isso? Vamos ver em João, que nós vimos outro dia já, mas vamos voltar a ver, João no capítulo 10, quando ele fala do bom pastor. João no capítulo 10, quando ele fala do bom pastor, ele diz aqui, o ladrão, que foi aquele mesmo ladrão que entregou para Eva o fruto proibido, para que Eva desobedecesse e influenciasse seu marido para também desobedecer, este ladrão veio no mundo somente para roubar, matar e destruir. Ou seja, o Satanás, ele não tem nenhum interesse na nossa salvação, ele tem um ciúme doentio contra nós, porque ele sabe que nós temos a salvação e ele não tem a salvação. Então, por ele não ter a salvação, ele não quer que ninguém se salve,
Ele não quer que ninguém vá gozar as delícias da eternidade com Deus. Ele quer que vá gozar o fogo eterno com Ele. E esse mesmo ladrão que veio ao mundo só para roubar a nossa paz, destruir o nosso amor, a nossa amizade, destruir tudo que nós temos de bem, e para matar, esse ladrão veio para isso só. Mas aí Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A gente insiste muito nesse termo, porque a gente precisa crer que Jesus veio trazer para nós uma outra vida. Jesus veio trazer para nós uma outra circunstância, uma outra maneira de nós vivermos, uma outra forma de nós vivermos, não na desobediência adâmica, mas na graça cristã. Aí é que está a diferença, aí que está a vida que nós devemos assumir. Aqueles que querem continuar vivendo na desobediência adâmica, vão continuar vivendo na vida do salteador, na vida do destruidor, na vida do que mata, na vida do que destrói, na vida do que veio para bagunçar o coreto da humanidade. Agora, Cristo veio para nos trazer a graça da vida. Ele veio para nos trazer de novo a graça da vida. E quando ele diz que veio trazer essa vida em abundância, é preciso que a gente entenda bem essa expressão, vida em abundância. Significa vida plena, vida total, em todos os aspectos. Vamos ressaltar 5 aspectos importantes da vida plena que Jesus tem para nós. Primeiro é a vida espiritual, que a gente tem de entender a plenitude da vida espiritual que Deus trouxe para nós. O que significa isso? Se eu espiritualmente, tenho a natureza adâmica, se eu espiritualmente tenho a tendência à desobediência, Cristo espiritualmente me traz a oposição a isso, me traz a graça, me traz o perdão e me traz a força para viver uma nova vida. E quando ele diz que trouxe vida em abundância, e nós estamos estudando o aspecto material, nós temos de voltar ainda no Evangelho de João, no capítulo 3, quando nós sabemos que Nicodemos foi a Jesus e disse: mestre, o que eu devo fazer para receber a vida eterna? E Jesus disse: você tem de nascer de novo. Aí o Nicodemos diz: mas como é possível nascer de novo? Eu, velho do jeito que eu sou, vou entrar de novo na barriga da minha mãe e vou nascer outra vez? Aí Jesus olha para ele e diz: você não entende mesmo. Você tem de nascer de novo da água e do Espírito. Nós temos de nascer de novo. Nós temos de ter uma nova natureza. Nós temos de abandonar aquela natureza adâmica que foi colocada em nós pelo cão, pelo Satanás, pelo capeta. Foi colocada em todos. Não há ninguém, está escrito aqui, não há ninguém que escape disso. Então, aquela natureza adâmica que nós temos, ela sai de nós quando nós nascemos de novo na vida cristã. Quando nós nascemos de novo para Cristo. Quando nós mudamos todas as nossas mentalidades e nascemos para a vida cristã. Então, espiritualmente, nós temos de tomar posse dessa vida plena, porque essa vida plena, o que representa? Preste bem atenção espiritualmente. Eu largo para trás tudo aquilo que eu criei, tudo aquilo que eu vivi, todas as mazelas que eu vivi, eu largo tudo para trás e nasço de novo. E nasço outra vez. Começo de novo uma nova vida. Por isso que todos os nossos programas, todas as nossas pregações dizem: em busca de uma nova vida, ou seja, em busca de um novo nascimento, em busca de começar tudo de novo, com a abundância espiritual que Cristo nos dá. Quem não começar de novo, não tem remendo. Vejam bem, essa vida adâmica não tem remendo, não tem jeito de consertar, não tem jeito de tocar um parafuso só, uma molinha, ou uma bombinha, não tem jeito. A vida adâmica, ela tem que ser proscrita, ela tem que ser jogada fora, e nós temos de, dentro do Espírito cristão, nascer de novo da água e do Espírito Santo, nascer de novo na água do Espírito Santo, por intermédio da graça que Jesus nos trouxe. Então, essa é a abundância espiritual que nós temos de ter. Vejam bem, não há meio termo, não há como a gente dizer assim: não, mas
eu sou bonzinho, eu vou continuar nessa vida adâmica mesmo, mas eu sou caridoso, eu sou bondoso, eu não brigo com ninguém, eu sou bonzinho. Nada disso funciona. Aquilo que for vida adâmica tem de ser jogado fora, tem de ser colocado fora, tem de ser proscrito definitivamente da nossa vida, e nós temos de nascer de novo da água e do Espírito e assumir esta determinação que está aqui na Bíblia. É por aí que nós começamos uma nova vida. Ninguém vai conseguir conciliar uma nova vida espiritual com o prosseguimento da natureza adâmica na sua vida, a natureza da desobediência. Então esse é o primeiro aspecto, é a vida plena espiritual que ele tem para nós. O segundo aspecto é a vida com as emoções. Vejam bem, o perigo da nossa vida de emoção é muito grande, porque pela emoção, este homem, pela emoção, foi lá e matou a mulher. Não, mas não é possível, ela me traiu, ela me largou, ela me deixou, foi lá e matou a mulher. Pela vida de emoção, foi lá e matou a mulher. E esse advogado que está dando sustentação para ela, vai morrer também, pá, mata o advogado também. Não se incomodou com o filho, não se incomodou com o pai, com a mãe, não se incomodou com lei, não se incomodou com ninguém. A emoção, gente, a emoção é uma coisa perigosa na nossa vida. Tanto é que existe uma diferença muito grande entre amor e entre paixão. O amor é uma coisa que não tem emoção, o amor é racional. A paixão, ela é emotiva, ela é emocional. Toda vez que você agir por emoção, você consegue agir erradamente. Tem gente, por exemplo, que casa com um galã. Eu preciso casar com um galã. Eu preciso casar com um homem bonito, um homem maravilhoso. Pela emoção, não ama. Paixão pelo galã. Agora, o outro diz assim, mas eu preciso casar com uma mulher rica, né? Emoção, porque quer ter dinheiro, quer ter uma vida diferente, é emoção. Tudo aquilo que nós fizermos por emoção, nós fazemos errado. Preste atenção, os pais que estão me escutando, tudo aquilo que você fizer para os seus filhos, de maneira emocional, de maneira emotiva, você está fazendo por paixão e você está perdendo o seu filho, está botando o seu filho fora. Nós temos de tratar os nossos filhos com amor, e o amor é racional, o amor é temente a Deus, o amor ele tem limites, o amor tem condições, o amor é diferente, o amor é incondicional. Agora, a emoção é passageira, aquela emoção, eu não sou capaz de dizer um não para o meu filho, tudo que meu filho faz está certo. Meu filho tem um erro tremendo, eu digo, não, tá, vou passar a mãozinha na cabeça dele, né? Errou, mas coitadinho dele. Não, a emoção não pode funcionar no acerto nosso com os nossos filhos. Nós temos de ser rigorosos, amorosos e rigorosos, porque o rigor faz parte do amor também. Quando você pensa que você não sendo rigoroso, você está amando seu filho, é o contrário. Eu lembro da minha querida mãezinha, que ela contava uma história muito interessante. Contava que um moço foi condenado à morte. E no momento que ele estava lá na forca, com as mãos amarradas para trás, perguntaram a ele, e os pés amarrados, perguntaram a ele, o que você quer, o seu último desejo? Eu quero dar um beijo na minha mãe. Aí chamaram a mãe. Aí a mãe chegou, e ele com as mãos amarradas, os pés amarrados, sem poder fazer mais nada. Na hora que a mãe estendeu a face para ele dar o beijo, ele deu uma mordida, uma dentada na cara da mãe, arrancou pedaço. Aí todo mundo gritou, que é isso? Ele disse, minha mãe, se a senhora tivesse sido mais rigorosa comigo, se a senhora tivesse me guiado diferente, pelo amor de verdade e não pela emoção, eu não estaria aqui hoje morrendo enforcado dessa maneira. Então preste bem atenção, o que a emoção faz na nossa vida. A emoção mata, a emoção é criminosa, a emoção faz os nossos filhos saírem da linha, a emoção faz com que a nossa vida se torne uma desgraça quando a gente age pela emoção. E Cristo veio para afastar essa emoção e para dar a nós, aí vem a terceira forma da vida abundante, a razão, a racionalidade. Tudo que nós fizermos, nós temos de buscar a razão. Por que é que eu vou fazer isto? O que me leva a fazer isto? Eu tenho de fazer pela razão. Até o culto a Deus tem de ser racional. E Paulo diz no capítulo 12 da Epístola aos Romanos, culto racional, culto pela razão. E aí vai uma crítica ao mundo cristão.
que está agindo pela emoção. Os cultos hoje se tornaram verdadeira fábrica de choro, fábrica de rodopio, fábrica de gritaria, fábrica de aviãozinho, fábrica de pula-pula, que isto não é racional, isto é emotivo. Quando termina o culto, a pessoa fica do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira, a tal da queda pelo Espírito Santo. Mas olha só, se o Espírito Santo vai derrubar alguém na hora da palavra, para ele não ouvir a palavra de Deus. Quem tem interesse que não se ouça a palavra de Deus, é o cão, é o Satanás, ele que derruba, ele que põe no chão as pessoas. Então, a pessoa emocionada, e o cão aproveita da emoção, porque na razão ninguém entra no cão. Vamos voltar para Eva. Por que a Eva foi traída pelo cão, pelo Satanás? Porque ela diz, e vi que o fruto era bonito, e vi que o fruto era belo, né? E gostei das palavras do cão que me disse que ali tinha vida eterna para mim. Ela foi na conversa, ela foi na emoção. Se ela fosse na razão, ela dizia assim, o fruto pode ser bonito como for, o fruto pode ser belo como for, pode ser gostoso como for, mas Deus disse para mim que eu não comesse. Aí ela estava na razão, mas ela deixou a razão para ir para a emoção. Então cuidado com a emoção em todos os nossos atos, em toda a nossa vida, e vamos agir com a razão. E aí vem a vida em abundância que Cristo nos traz, para que a gente haja com a razão, e Ele nos explica que é com o Espírito Santo de Deus que nós vamos agir racionalmente. É buscando em todos os momentos da nossa vida a orientação do Espírito Santo, é que nós vamos viver uma vida diferente, uma vida de razão. Aí a vida em abundância, nós falamos que a vida em abundância é sobre o aspecto espiritual, sobre o aspecto emocional, sobre o aspecto racional. Agora vamos ver a quarta característica da vida em abundância de Cristo. É a física, é a vida física. Tem gente que diz assim que quando Cristo diz que vai trazer a vida e vida em abundância, Ele não fala na vida física e não é a vida física que tem de ver. Então eu quero dizer a vocês uma verdade. A vida plena que Jesus nos trouxe, ela envolve a característica física. E nós temos obrigação de preservar o nosso corpo como obra de Deus. Se eu entrar na casa de vocês agora e encontrar lá uma estátua bonitinha, feita por um artista, etc. tal, e eu quiser quebrar aquela estátua, vocês vão se opor, todo mundo vai se opor. Que é isso? Essa estátua custou dinheiro e o senhor vai quebrar? Né? Se eu chegar num quadro bonito que vocês têm na casa de vocês e quiser rasgar aquele quadro, não, pelo amor de Deus, isso aí foi minha mãe que me deu, foi não sei o que. Então nós somos preciosos com obras, nós somos preciosos com estátuas, com quadros, somos preciosos de coisa da nossa vida. Se eu quiser rasgar o capote de alguém aqui agora, né? Aquele capote bonito ali do Fran, se eu quiser rasgar, ele vai, que isso, o senhor está louco? Isso aqui custou dinheiro, está aqui um frio desse, o senhor vai me tirar? Então nós protegemos as coisas, e quando chega no nosso corpo, que é a obra-prima de Deus, bebemos, drogamos, comemos que nem bicho, né? Engordamos sem medida, né? Engordamos sem medida. Eu me lembro que eu cheguei a 97 quilos, olha que barraquinha que eu era, barriguinha não, barricão, coisa incrível, gente, como nós desrespeitamos aquilo que Deus nos deu. Interessante que no meu tempo de criança, no meu tempo de moço, a gente ouvia pregações que dizia, essas pessoas preocupadas com o corpo têm vaidade. Olha que ensinamento do cão, olha que ensinamento de Satanás. A vaidade é eu mostrar, né? Essa é a vaidade, mas eu cuidar, isto é coisa de Deus. Eu tenho de cuidar do meu corpo, tem de ser precioso para mim o meu corpo, porque ele é obra de Deus, ele foi feito pelas mãos de Deus. Então a parte física minha tem de ser preservada, e Jesus nos ensina isto. Ele manda a gente conservar o nosso corpo, conservar, custe o que custar, deixar de lado, né, aquelas... É gostoso comer um torresminho, é coisa deliciosa, né? Eu comia, era de quilo, hoje eu como um, pronto, tá bom, mata o gosto, é gostoso, mas é um só, não precisa comer 1 quilo, não precisa comer um saco de
de torresmo, e outras coisas mais que nós fazemos de loucura na vida. Tem gente que bebe cerveja até cair, mas precisa, gente, precisa encher o caco para ser alegre? Precisa encher o caco e fumar então? E fumar então, que coisa terrível que é? Coisa bárbara que é fumar? Então, as coisas que nós agredimos no nosso corpo, isso Deus não quer, Ele quer que a gente preserve esse corpo, porque é obra-prima de Deus. Vamos à quinta característica, que é a característica material. Muita gente pensa que Cristo não olha nisso, a característica material da nossa vida. Eu tenho de ser rico no espírito, tenho de ser rico na razão, tenho de ser rico na preservação do meu corpo, e tenho de ser rico na minha vida material. Eu tenho de buscar meios de eu ter uma vida em abundância. Não é uma vida para jogar fora, não é uma vida para viver orgulhosamente, é uma vida para viver bem, Então a gente vê, por exemplo, quanta gente morando em favela, quanta gente morando, e hoje eu vi uma notícia, como é inteligente o mal, né? Como é inteligente o mal. Então, os traficantes do Rio de Janeiro proibiram agora dos nóia, dos viciados, fumarem nas favelas. Então, eles vendem com a condição de fumar lá longe da favela. Então, agora no Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro, vê aquele bando de nóias, aquele bando de gente fumando lá fora das favelas, e as favelas limpinhas, sem nenhum problema. O traficante diz, olha, enquanto essa favela estiver limpinha aqui, não tiver problema, não tiver traficante, nóia, não tiver quem seja aqui viciado, usuário, nós vamos ficar livres da polícia, né? Vamos ficar livres da polícia. A polícia vai correr lá para baixo, né? E vai buscar aqueles que estão perambulando da rua. E nisso, pode ir lá comprar lá, quietinho, sossegado, comprar lá, mas não pode fumar lá. E quem fumar lá já sabe o fim deles, qual que é. Então vejam a inteligência do mal, E nós temos que ser inteligentes. E qual é a forma da nossa inteligência? É a gente viver uma vida buscando Cristo e buscando a Deus. E vamos ver, por último, por que é que nós temos de viver essa vida. Olha aqui, separei aqui um versículo de Paulo. Quem quiser viver bem, gente, busque a teoria paulina, busque o ensinamento paulino, busque o ensinamento de Paulo, para ver que riqueza de pensamento que esse homem tinha, que inspiração esse homem tinha do Espírito Santo. Olha o que ele diz assim: se pela ofensa de um só homem, por meio de um só homem, reinou a morte e a desobediência no mundo, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, que é feito por outro homem, que é Jesus. Agora preste atenção à palavra que ele diz: reinarão em vida, por meio de um só, a saber, o Senhor Jesus, Filho de Deus. Então, gente, se nós, por um só homem, herdamos a natureza adâmica, que é má, que é maligna, que é do cão, que é de Satanás, por um só homem, que é Jesus, nós herdamos a natureza de reis. Preste atenção, a natureza de reis. Está escrito aqui: vamos reinar em vida, vamos reinar em vida, vamos viver a vida de reis. Eu ia perguntar quem é que não quer ter uma vida de rei aqui, né? Eu estava vendo a vida de Salomão, né? Que coisa mais linda, que vida maravilhosa, só que se perdeu no fim. Mas tudo, o pai deixou. Eu estava vendo hoje as riquezas que o pai deixou para ele fazer o templo de Salomão, igualzinho a feijoada da dona Giovana na minha casa, né? Quem pica, quem tempera, quem troca água, quem carrega, sou eu que faço tudo. Ela só põe aqui o temperinho, mas a feijoada é dela, não é minha. A feijoada é dela, não é minha, né? Então, a feijoada é dela, não é minha, a feijoada é dela. Aí que está a ciência. Aí que está a ciência. Agora, o Salomão, o templo é do Salomão. Mas pega a escritura e vê que Davi entregou tudo pronto para Salomão. Salomão, está aqui o risco. Aquele templo chamava planta, chamava risco. Está aqui o risco do templo que eu quero que você faça. Agora, todo o ouro necessário está aqui.
toda a prata necessária está aqui, toda a madeira necessária está aqui, tudo o que é preciso está aqui, todas as pedras preciosas estão aqui, tudo que é preciso está aqui. Agora, vai faltar só o dinheiro para pagar o povo. Muito bem, ele convocou todo mundo e disse, só falta o dinheiro para pagar o povo. Como último pedido meu como rei, eu peço que quem tiver dinheiro aí, traga para cá, para nós deixarmos na mão de Salomão para ele fazer o templo. E o povo Ariel todinho, cantando, com alegria, com devoção, entregou uma fortuna para Salomão fazer o templo. Olha só, então, a sabedoria de um homem e o reino que ele tinha, e nós podemos ter esse reino na nossa vida, reinar em vida, se nós fizermos uma única coisa, seguirmos a Cristo em todos os seus mandamentos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar pedindo então a Deus, a Jesus, que nos dê a graça de entendermos esta nova vida, de entendermos a sua força na nossa vida e de entendermos como é que nós vamos viver daqui para frente uma nova vida. Senhor Jesus, nós te pedimos, para todos nós, Senhor Jesus, os que estão aqui, os que estão me ouvindo através das gravações, que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós possamos entender a vida em abundância que o Senhor tem para cada um de nós, para que nós possamos tomar posse dessa vida em abundância, para que nós possamos tomar posse da vida espiritual, da vida emotiva, da vida espiritual, da vida emotiva, da vida física, material e da vida racional que o Senhor nos ensina, para que nós possamos, ó Senhor Jesus, reinar nesta vida ainda como reis consagrados por Ti e pela Tua graça. É o que nós te pedimos no Teu santo nome. Os que creem digam amém e digam glória a Deus. Vamos orar agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque Teu, Senhor, é o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? E vamos nos ungir, porque a unção quebra o jugo, e vamos para a vitória.